Trata-se de um assunto polêmico, que este vereador chegou depois e herdou aí compromissos e projetos que já tramitaram nessa casa. Eu votei, senhor presidente, nobres pares, pela aprovação desse projeto, completamente contrariado. Mas há muito tempo eu aprendi a ser homem de palavra, senhor presidente, nobres colegas. E eu empenhei a palavra para o grupo que pertenço, me posicionei dentro do grupo contrário a esse projeto, por várias razões que, se Vossa Excelência e o tempo regimental me permitir, falarei, mas em razão da minha palavra, que sempre procurarei honrar dentro desta casa, eu votei pela aprovação. Esta casa acaba de cometer um grande equívoco. Eu tenho certeza absoluta, senhor presidente, nobres pares, que, embora os argumentos jurídicos do nobre colega Daniel Martini, que por sinal ele fez uma grande confusão por conta do artigo 29 da nossa Constituição, estabelece exatamente esse artigo as margens de número de vereadores por cidade. E o cálculo que o nobre vereador Daniel falou, que foi utilizado arbitrariamente pelo TSE em 2004, nós tivemos, coincidentemente, na semana passada, pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte deste país, entendendo que o TSE não pode legislar, e entendendo que os parâmetros estabelecidos, entre outros artigos, no 29, é correto. O mínimo, senhor presidente, estabelecido pela Constituição é alto. Este é um problema. Poderia o mínimo ser 5, no máximo 7. Mas em sendo 9, senhor presidente, eu não concebo uma casa representativa como é as casas de leis municipais. Atibaia, com 140 mil habitantes, ter o mesmo número de vereadores com a nossa querida vizinha Bom Jesus dos Perdões. Os argumentos da representatividade, que é relativa, não é verdadeiro. Quanto maior o número de parlamentar, é evidente que a representatividade é maior. Argumentos acerca de gastos, uma grande mentira. É o Denorex. Parece, mas não é. Escrevi isso, inclusive. O 10º é de 6%. Sendo os 11, sendo 19, que é o que poderia ter a nossa cidade, de acordo com a Constituição Federal da República do Brasil, os gastos são os mesmos. Não muda nada. São argumentos que buscam, desculpa, os que pensam diferente, e este vereador sempre discutirá ideias e será extremamente respeitoso com todos os pares desta casa. Mas é um argumento ilusório. Entre aspas, enganatório. Porque não há diminuição de valor. É claro, e eu volto de novo a me referir ao meu colega Daniel Martini, de quem tem um profundo respeito e sou admirador. É claro que somos vereadores do município todo. Mas é claro também, e não nos enganemos, que aqui cada um representa um segmento da sociedade. Seja territorial, seja de classe. Vamos negar isso? Negar é, de novo, usar um argumento ilusório, porque eu tenho hoje, represento todo o município, que por sinal nasci, sou vereador do município de Atibaia, mas tenho um segmento que eu represento mais, como o nobre vereador Daniel também, o nobre vereador Paulo também, e todos os nobres vereadores dessa casa. Senhor presidente, não quero me estender até para não ferir o regimento, mas historicamente esta casa nunca abusou
do número de vereadores. Nós tivemos até a década de 30, 7 vereadores. Depois, com o passar dos anos e o crescimento populacional, fomos para 9. Depois fomos para 13. Depois fomos para 15. Um crescimento maior, inclusive maior da região, fomos para 17. Poderíamos estar com 19 vereadores com assento nessa casa, como tem a vizinha cidade de Bragança Paulista. E eu não concebo que o cidadão eleitor de Atibaia tenha menos peso do que o eleitor de Bragança Paulista. Nunca houve abuso. O número de vereador nessa casa sempre foi correto. Há cidades no Brasil que abusaram. E por conta delas, o TSE, pensando que era legislador, fez aquela resolução que ontem o Supremo disse que não tem valor legal. Coincidentemente, nobre vereador Daniel Martini. Numa decisão com 7 votos, um dos quais uma verdadeira aula de direito. Senhor presidente, esse vereador sempre honrará com sua palavra. E é assim que procedi nesta votação. Mas votei contra a minha consciência. E eu quero que as minhas palavras constem nesta ata. Sobre a representatividade, quero terminar. Dizer que diminuir o número de vereadores é aumentar a qualidade. Da onde? Que equação matemática se consegue disso? Quem disse que o número menor purifica a qualidade da Câmara? Isso é um engodo. Nós temos câmaras com números menores de vereadores, onde há problemas sérios com a qualidade de seus representantes. E isso se deve, senhor presidente, porque esta casa, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, nada mais é do que a representação da sociedade. Se existe problema com qualificação, é porque a nossa sociedade ainda não é qualificada. Quiçá um dia será. E eu sou otimista porque creio que esse dia está chegando. Eu não concebo o que esta casa fez hoje. E eu votei porque sou um homem de palavra. E a minha palavra empenhada, ela sempre será cumprida. Poderão os nobres pares dormirem tranquilo quando esse vereador empenhar a palavra. Mas torci até o último momento desta votação, para que houvesse uma lucidez e que esse projeto fosse rejeitado. Por fim, senhor presidente, eu quero dizer que poderíamos ter chegado, como proponho que cheguemos, embora essa discussão já se alongou demais. Eu acho que essa casa deve discutir a cidade, e já pela segunda vez discute um assunto que nem sequer, no meu conceito, com todo o respeito que merece o nobre vereador Paulo Catapreta, que é meu amigo fora da Câmara, merece, que é o primeiro propositor, eu deveria ter trazido aqui. É um número consolidado historicamente. É um número que representa a sociedade. Nem quero entrar na questão da reforma, que é uma questão menor, mas é outra coisa que se deve considerar, porque não faz muito tempo a Câmara foi reformada com dinheiro público para a recepção de outros vereadores. Eu lamento, senhor presidente, nobres colegas, que a Câmara tenha tomado essa postura. Eu disse nos bastidores que, para mim, 11 vereadores é melhor do que 17 para este vereador. Eu que milito na política, para mim, quanto menos candidatos, senhor presidente, é melhor. Mas eu nunca pensei em mim. Eu pensei na representatividade que este poder representa. Porque esse poder tem falhas, e hoje é visível que tem falhas. Está em xeque, como está em xeque várias instituições. Estou terminando, senhor presidente. Agradeço a sua tolerância. Presidente. Contudo, senhor presidente, é como se diz no populacho, é o que temos para hoje.
O que temos hoje é o poder legislativo, como principal poder representativo da sociedade. Lamento muito, senhor presidente, que esta casa tenha reduzido, desta vez por vontade própria, porque da outra foi por equívoco do TSE, o número de vereadores. Lamento profundamente. Eram essas minhas palavras. Com a palavra... Gostaria que constasse, as mesmas constassem em ata, senhor presidente. Perfeitamente, constará. Obrigado, senhor presidente e nobres pares dessa casa. O projeto que acabamos de discutir e aprovar, como mereceu uma discussão acalorada, fica à vontade, nobre vereador. E este vereador foi citado, eu pedi para falar mais uma vez, explicação pessoal. Senhor presidente e nobres colegas, a questão da palavra empenhada dentro de um grupo prevalecer é uma coisa que este vereador vê com bastante naturalidade. Eu vou citar 2 líderes que compuseram o mais alto parlamento desse país e vou me ater aos exemplos deles. Eu vi, senhor presidente, nobres pares, várias vezes o saudoso governador Mário Covas, líder da Assembleia Nacional Constituinte, líder do meu MDB, por vezes defender e votar em plenário aquilo que ele não concordava, apenas e tão somente pelo fato que pertencia a um grupo político. É muito natural, nobre presidente, nobre vereador Dedel, que me ouve atentamente, que nós que participamos de um parlamento, tomemos posições dentro de um grupo. Eu não vejo nenhum demérito isso. Quero, neste momento, revelar aos senhores vereadores e aos cidadãos que nos acompanham, que nós tivemos uma reunião interna. Nunca o senhor prefeito me colocou faca ou qualquer coisa na minha jugular, porque se o fizesse, eu não estaria aqui. Nós discutimos internamente, e se o nobre vereador Sidney me permitir, nós fomos votos vencidos dentro de uma votação, e todos colegas de grupo sabem. Não houve pressão do senhor prefeito, nem é do feitio de Vossa Excelência. O que existe é um grupo, e dentro do grupo eu me posicionei, nobre vereador Lucas Cardoso sabe bem do que estou dizendo, do mesmo modo que fiz neste plenário, me posicionei internamente, mas fui voto vencido. E se pertenço a um grupo desta casa, sempre tentarei expor os meus argumentos, nobre vereador Dedel, mas sou sempre da maioria. Se a maioria decidiu que a condução era essa, que a votação era essa, eu sou um homem de grupo. Então eu não me vejo diminuído, nobre e querido amigo vereador Daniel, por agir assim. Por vezes vi Ulisses Guimarães, nas vezes que não foi presidente do Congresso Nacional, encaminhar e votar projetos, nobre vereador Jorge, contrário ao seu entendimento. Isso não há problema para quem pertence ao parlamento. Enquanto estamos num parlamento e pertençamos a um grupo político, e antes discutimos um assunto e o grupo decidir, eu sempre serei pela palavra dada dentro do grupo. Jamais, senhores vereadores, ouvirão de mim que eu me empenhei em agir assim o assado e, minutos depois, descumprir o que eu me empenhei. A discussão foi democrática dentro do grupo. Nobre vereador Wilson, que ocupa a presidência nesse momento, é testemunha que em 8
2 votaram pela rejeição do projeto. Nobre vereador Edson também é testemunha. Eu lamentei lá atrás que a maioria pensasse assim, como lamentei hoje, mas eu tenho um espírito democrático, senhor presidente, e respeito a decisão da maioria, sempre respeitarei. Eu jamais direi uma coisa num grupo, ou para um colega em particular, e não honrarei na frente. Não houve pressão desse tipo, nobre vereador Jorge. Eu estou aqui na condição de vereador suplente, todos sabem. Mas se fosse custar este meu assento no parlamento, não teria problema nenhum, nobre vereador, de pedir que a minha vaga fosse cedida ao vereador próximo. Eu vou discutir, e tenho liberdade, nobre vereador Jorge, se assim não fosse, não estaria aqui, para discutir todos os projetos do senhor prefeito, internamente. Mas não sejamos hipócritas, porque todos pertencem a um grupo político em que a maioria prevalece. E eu sempre seguirei o voto da maioria, mesmo que, nobre vereador Dedel, a minha posição seja contrária. Tentarei trazer um voto extraordinário do saudoso governador Mário Covas, então líder do PMDB, na Assembleia Constituinte, de um tema que já me foge à memória, que o então governador pensava de modo diverso, nobre presidente. Mas, em reunião interna do PMDB, a votação foi conduzida e o líder Mário Covas teve o seu pensamento, nobre vereador Daniel, vencido, e ele foi para o plenário cumprir o que deve ser cumprido, que é a palavra quando se pertence a um grupo político. Eu não falaria novamente, até a pedido do vereador e amigo Paulo Catapreta, preocupado comigo, porque sabe que sou cardíaco, mas eu estou bem, estou um pouco, honestamente, chateado, porque acho que perde, não sou eu que perde, eu não tenho nenhum problema em ter votado contra aquilo que eu acredito. Não vai ser a primeira, nobre vereador Daniel. Com certeza não será a primeira vez que eu votarei aqui, mesmo contra aquilo que eu acredito, porque participo de um grupo político, com o compromisso de discutirmos antes, com seriedade e sem pressão. Nobre vereador Lucas, o nobre vereador líder de sua excelência, o prefeito, sabe disso, da liberdade que temos para discutir. Mas eu vou para casa, depois dessa sessão, senhor presidente, triste sim, porque, como disse agora, não sou eu que perdi. Eu acho que fui coerente com o meu posicionamento. E jamais agirei aqui querendo louros ou aplausos da imprensa ou elogios. Eu agi dentro daquilo que eu acredito que deve agir um homem público de responsabilidade de grupo. Perde, senhor presidente, a cidade, o município de Atibaia, que cresce num ritmo considerável na região, perde, e perde muito, porque a próxima legislatura terá um número ínfimo de vereadores se comparado às nossas vizinhas, ou cidades de mesmo número de eleitores. E assim sendo, a representatividade perde muito. Eu lamento mais uma vez que a decisão tenha sido essa, mas quero terminar dizendo, senhor presidente, que esse vereador sempre vai respeitar a decisão soberana deste plenário. E eu não tenho problema algum, meus nobres colegas, de ser voto vencido ou voto vencedor, para mim não importa. Esse vereador vai sempre primar pelo debate consciente, maduro e responsável. E como pertencente a um grupo político, sempre procurarei, dentro do meu grupo, fazer com que os meus argumentos prevaleçam. Mas se eles não prevalecerão, eu acompanharei, senhor presidente,
a maioria do grupo político que eu pertenço. E não vejo nenhum demérito nisso, embora respeite a opinião contrária dos meus nobres colegas. Por fim, senhor presidente, eu quero dizer que a minha ascendência italiana por parte paterna me faz, às vezes, por vezes, fazer um discurso não tão calmo, nobre vereador Dedéu, mas sempre eu discutirei aqui com muito respeito às opiniões contrárias dos meus novos colegas. Sempre discutirei ideias e nunca, tenho certeza absoluta, meus nobres pares, discutirei questões menores. Vossas Excelências podem ter certeza absoluta disso. E mesmo a gente divergindo, nobre vereador Daniel, o respeito sempre será enorme. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente.